Mais uma vez, bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Com alegria estamos aqui na Remanescente Cristã Filadélfia para celebrarmos a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Esse dia tão especial, nesse domingo de Páscoa, mais feliz ainda, alegria dobrada, porque o Senhor Jesus ressuscitou. Com a sua ressurreição, temos a certeza do cumprimento da promessa de que nós também ressuscitaremos dentre os mortos e que também as nossas esperanças são revigoradas e renovadas, porque o Espírito que ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos é aquele que também revigora as nossas forças, é um selo de garantia para que as promessas possam se cumprir em nossas vidas. Portanto, zelai o Espírito Santo sobre a tua vida. Por gentileza, irmãos, nesse dia de celebração de Páscoa, vamos trabalhar com o texto de Êxodo capítulo 12. Êxodo capítulo 12. Segundo livro da Bíblia, segundo livro do Torá Sagrado. Verso 1. Êxodo 12, verso 1. O Senhor falou a Moisés e Arão na terra do Egito: Este mês será para vós o princípio dos meses, será o primeiro mês do ano. Dizei a toda a comunidade de Israel: no 10º dia deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, conforme a família dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena demais para um cordeiro, deverá comê-lo com o vizinho, mas mais próximo de sua casa, conforme o número de pessoas. Calculareis o cordeiro conforme a porção adequada para cada um. O animal será macho de 1 ano, sem defeito, e podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e guardareis até o 14º dia deste mês. Então, reunida toda a comunidade de Israel, o matará ao entardecer. Depois pegarão um pouco de sangue, colocarão nos batentes e nas vigas da porta das casas em que tomarem refeição. Naquela noite comerão a carne assada no fogo com pães sem fermento. Sim, a comerão com ervas amargas. Não comereis cru nem cozido em água, mas assado no fogo, junto com a cabeça, as pernas e as vísceras. Não deverá sobrar nada para o amanhã seguinte. O que sobrar até amanhã deverá ser queimado no fogo. E vós comereis assim como vossos cintos na cintura, vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão, e comereis às pressas. Esta é a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei de morte todos os primogênitos na terra do Egito, também dos homens como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Oremos neste momento. Deus Altíssimo, Deus de amor, Deus de poder, nós te amamos, nós te adoramos, nós te agradecemos. Obrigado, Senhor Jesus, pela oportunidade e o privilégio de pregar a tua palavra. Eu suplico, usa a minha vida, usa os meus sentidos para estar pregando a tua palavra. Ministra com o teu poder nesta manhã, esta palavra que nos ilumina, esta palavra que nos exorta, esta palavra que nos edifica, em nome do Senhor Jesus Cristo. Trabalha o nosso entendimento, trabalha o nosso ser, molda-nos conforme o teu querer, em nome do Senhor Jesus Cristo. Assim como o Senhor Jesus Cristo ressurgiu dentre os mortos e nos trouxe a esperança, eu suplico que este mesmo poder que ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos possa revigorar, renovar, ressuscitar, trazer esperança para todos aqueles que nos ouvem, para todos que se encontram aqui na Remanescente Cristã Filadélfia. Em nome do Senhor Jesus Cristo, ministra poderosamente sobre a vida
de todos que nos assistem pelo YouTube, em nome do Senhor Jesus Cristo, que toda a força opressora das trevas, todo impedimento da palavra de Deus seja repreendido agora, pelo fogo do Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Ministra conforme o teu querer, ó Deus Altíssimo, nós somos povo teu, submisso. Cobre-nos com o sangue do Cordeiro, nos revista com o Espírito do Deus Altíssimo, assim te pedimos, Pai. E assim glorificamos o Pai, glorificamos o Filho, glorificamos o Santo Espírito. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Trago uma proposta de mensagem nesta manhã: coma o Cordeiro Pascual. É muito importante nós entendermos os mistérios da Bíblia. Existem mistérios que estavam lá incontidos no Antigo Testamento por meio das palavras de Deus e que somente no decorrer do tempo as coisas ficaram mais claras e mais explícitas, pois houve o devido cumprimento da palavra de Deus. É um Deus que dá ordem e haja luz e houve luz. Deus traz a existência pelo poder da sua palavra. A palavra de Deus entra pelos nossos ouvidos e dá existência, cria, recria, reforma e molda a nossa vida. É muito importante crermos no poder da palavra de Deus. É muito importante nós estarmos atentos à palavra de Deus. Se você crer nessa palavra, ela vai produzir uma reação na tua mente, no teu viver, e você verá o cumprimento da palavra de Deus. Nós aguardamos, assim como Deus prometeu ressuscitar o Senhor Jesus ao terceiro dia, nós cremos que vamos ressuscitar dentre os mortos. E não vai ser peste chinesa, nem vírus algum, nem moléstia alguma que nos separará do amor do Senhor Jesus Cristo. Não vão ser portas fechadas que vão impedir a salvação dos eleitos em Cristo Jesus. Sua palavra não pode falhar e a sua eleição muito menos. Nós cremos num Deus todo-poderoso. Quem nos separará do amor de Jesus Cristo? Ninguém, nem qualquer outra criatura, nem a morte pode nos separar do amor do Senhor Jesus Cristo. Por isso que eu prego essa palavra com vigor, independente da quantidade, independente se nosso canal no YouTube tem visualizações ou não, nós pregamos aquilo que cremos, porque é bem certo, assim como o Senhor Jesus ressuscitou dentre os mortos, nós alcançarmos as promessas. Um grande galardão aguarda a todos aqueles que creem, a morada no céu, o descanso e tantas outras sortes de bênção que são inenarráveis ao meu conjunto de vocabulário que eu tenho aqui na mente. O meu vocabulário não consegue palavras para descrever aquilo que está inacessível, imarcessível à minha compreensão. Eu não consigo narrar, mas eu creio no poder de Deus. O apóstolo Paulo, que era tão letrado, ele dizia: é inenarrável que existe aqui no terceiro céu. Amém? Mas hoje estamos felizes. Vamos hoje comer a carne do Cordeiro Pascual pela fé. Se os irmãos prestaram atenção no texto de Êxodo capítulo 12, nós vemos a instituição da Páscoa, a instituição de uma festa, a instituição de um calendário, pois dá-se a entender que um novo tempo haveria de ser instituído sobre a vida do povo de Deus. Imagine que o povo já passara, como nos diz aí em Êxodo, capítulo 12, verso 40, que o povo hebreu passou 430 anos na terra do Egito. Então imagine 430 anos, e praticamente mais de 3 séculos, como escravos, como estava a condição mental do povo de Deus. Talvez sem esperança. Talvez quando eles ouvissem os anciãos narrando as histórias dos patriarcas, eles ficavam: lá vem com essa narração de novo, do nosso pai Abraão, do pai Isaac, do pai Israel. Que nos adiantam essas histórias se estamos aqui trabalhando como escravos para enriquecer esta grande nação, o Egito, né? Quão terrível era a situação, a desesperança, né?
mas vemos que Deus tem um tempo certo para cumprir a sua palavra. Depois na sua casa, aí você dá uma investigada na sua Bíblia em Gênesis capítulo 15. Deus chama Abraão para fora da sua tenda, numa noite escura, mas com muitas estrelas no céu, e ele fala: olha para o céu, veja o memorial das estrelas brilhando. Você é capaz de contá-las, Abraão? Pois assim será a tua descendência. A tua descendência vai crescer de tal forma e toda essa terra que você peregrinou será tua. E os ferezeus, os cananeus, que hoje habitam aqui, eu vou tirá-los e dar a tua descendência. Essa terra é tua perpetuamente. A terra é minha, eu a dou a quem eu quero. Essa terra será tua. A tua nação vai crescer tanto, a tua descendência vai crescer tanto, que vocês vão passar 400 anos numa terra estrangeira, mas depois eu, com a minha força e o meu poder, vou resgatá-los de lá e vou conceder essa terra. Vou tirar os cananeus dessa terra que você peregrinou e vou dá-la, essa terra, perpetuamente para você e para a sua descendência. Automaticamente, tudo aquilo que Deus profetizou no capítulo 15 de Gênesis havia se cumprido. Como diz aqui o texto de Êxodo, capítulo 12, verso 40, passaram-se 430 anos ali na terra do Egito. Bem sabemos que José, ele favoreceu o Egito quando houve 7 anos de fartura e 7 anos de fome e escassez. Sabemos que ele, como um grande economista, soube armazenar pelos princípios da economia, construindo doutrinas de economia. Ele salvou o Egito, e na época de 7 anos de vacas magras, de miséria, peste e escassez, nós vemos que o Egito tinha uma economia forte, e tinha não só para si, para o Egito, mas também para vender. Isso enriqueceu muito o Egito, mas depois que José morreu, eles foram esquecidos. Tanto a política de José, os benefícios de José, como também todos os hebreus que desceram ali para a terra de Gósen, e agora eles eram escravos. Vemos que Moisés é incumbido para a difícil missão. Moisés é um tipo humano do Senhor Jesus Cristo, em várias características, no seu jejum, na sua consagração, no seu ministério. Não vamos entrar nesses aspectos, mas de uma certa forma, Moisés foi o redentor do povo hebreu do cativeiro egípcio. Assim como o Senhor Jesus Cristo, o cumprimento deste tipo de Moisés, o Senhor Jesus Cristo é o grande emancipador da igreja e da humanidade pelo seu sacrifício de sangue, e também o nosso condutor. Assim como Moisés conduziu o povo para a terra prometida, o Senhor Jesus Cristo, por meio do seu Espírito, nos conduz como um bom pastor para a Canaã celestial. E vemos que nesta missão, nessa comissão de Moisés em ir resgatar o seu povo do cativeiro egípcio, nós vemos que Deus sempre de antemão lhe revelava o que haveria de fazer. Desde o chamado ali aos primeiros sinais com os anciãos de Israel, aquilo que ele deveria fazer e efetuar diante de Faraó. Pois todas as vezes que Moisés foi ao Faraó, e Faraó ali resistia em seu coração para não deixar o povo sair, Deus assim desferia, por meio da mediação de Moisés, um golpe terrível contra cada uma das divindades. Vemos a primeira divindade ser derrotada, o deus Osíris, que era o deus da fertilidade, cujo eles acreditavam que o rio Nilo era o sêmen desse deus Osíris, que trazia fertilidade, crescimento da lavoura e a multiplicação do gado. Toda a economia do Egito estava baseada ali no Nilo. E quando o Nilo se torna sangue, Javé, o Deus Altíssimo, derrotava o Deus Osíris. Então, Deus usava Moisés como mediador e sempre lhe revelava o que ele haveria de fazer, estar executando. Como está dito no verso 12 do Êxodo, verso 12, no final do versículo 12, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Aqui existe a
transliteralização do nome de Yahvé, o Deus Altíssimo, para o grande Eu Sou, que também faz uma ponte no grande Senhor Jesus Cristo, Filho do Deus Altíssimo, quando ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quando queremos traduzir Yahvé, um nome que nós não conseguimos entender, um nome que nem os judeus conseguem pronunciar, né? Hoje está cheio de brasileiro aí tentando pronunciar Yahô, Yahshua, Yahuá, tentando pronunciar o hebraico, nem os próprios judeus ortodoxos conseguem. Nós vemos que Jesus Cristo traz a transliteração, a tradução desse nome, né? Quando ele fala: eu sou o caminho, eu sou a porta, eu sou a ressurreição e a vida. Então não fica preocupado em falar em hebraico, fale o português. Você é brasileiro, você é baiano, você é paranaense, você fala a língua portuguesa, então diga: o eu sou o Senhor Jesus Cristo. Então veja que o grande eu sou aqui está dizendo: eu vou derrotar todos os demônios, eu vou derrotar todos os ídolos do Egito. Então todos os deuses foram derrotados em diversas das pragas. Quando houve a praga das trevas, houve escuridão na terra do Egito, o deus Atom, o deus Sol, né, que é cultuado até os dias de hoje por muitos grupos fechados, esotéricos, já foi derrotado lá atrás. E tem gente cultuando esse demônio, esse ídolo até os dias de hoje. O deus Atom, o deus Sol já foi derrotado quando houve praga de trevas no Egito. E agora vemos aqui na última praga o deus da cara de cachorro, que era esculpido, um deus da cara de chacal, metade homem, uma junção híbrida de homem e cara de chacal, era o guardião dos espíritos dos mortos dos egípcios. Antes do faraó morrer, esse demônio era cultuado, né? Deus revelou a Moisés: esta será a última praga a ser desferida no Egito. Está no capítulo 11, né? E Deus está dizendo: depois desse juízo, os egípcios, o faraó vai deixar o meu povo sair. E vocês vão sair, como foi revelado. Olha só, Deus revelou isso lá em Gênesis 13, depois revela isso de novo em Gênesis 15, né? E depois em Êxodo 4, né? Vocês vão sair do Egito carregados de ouro. Vocês serão uma nação que eram escravos, pobres, mas vão sair carregados de ouro. Ou seja, vocês vão sair repletos de um pagamento abundante por 400 anos que vocês trabalharam como escravos, né? Então, eu vou desferir a morte sobre todos os primogênitos do Egito. Mas para que vocês, porque esse espírito que é chamado de destruidor, quando a gente faz uma ponte em Apocalipse capítulo 9, nós vemos que é a mesma tradução de Abaddon, o destruidor, né, que está aqui no versículo 23, né, 12, 23, adiante: não deixará o destruidor entrar em vossas casas. A tradução de destruidor aqui é Abaddon, que é a mesma palavra que está lá em Apocalipse 9, quando aquela estrela que caiu do céu, que é Lúcifer, recebe a chave do abismo e abre a porta do abismo, e sai dali o guia do poço do abismo, sai aquele espírito, comandante de espíritos em forma de gafanhotos, com cauda de escorpião, com cabelos de mulher, e o líder se chama o quê? Abaddon e Apolion. Então aqui o destruidor. Dá-se a entender que na Páscoa Deus permitiria que o Abaddon ceifasse a vida de todos os primogênitos do Egito. Mas quem tivesse, especificamente na casa dos hebreus, em todos aqueles que crescem no Deus de Israel e que tivessem o sangue do Cordeiro sobre as vergas da porta, os batentes da porta, não seriam destruídos, não teriam seus primogênitos destruídos, porque o Senhor, como Deus Altíssimo, protegeria a casa do povo de Deus. Então, algo de maravilhoso, pois existem tantos mistérios e não vai dar tempo a gente falar de todos. Fizemos aqui simplesmente uma introdução. Veja algo de maravilhoso para a Páscoa, e eu quero que você, como o Cordeiro Pascual, para que você seja beneficiado dos benefícios da Páscoa. Coma o Cordeiro Pascual nessa manhã, e será instituído sobre a tua vida um novo tempo, uma nova história. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se faz novo, quando você assim
permite que o cordeiro pascual entre na tua vida, quando você come da carne do cordeiro. Veja que Deus está dizendo por meio dos seus porta-vozes, Arão e Moisés, de que um novo tempo, veja, o princípio dos meses, o pessoal está trabalhando lá como escravo do mundo e fica desperdiçando tempo no Egito, né? Como escravo das coisas desse mundo, né? Aí Deus vem e põe uma ruptura. Vou fazer um novo calendário na tua vida. Vou instituir um novo tempo na tua vida, né? Então esse será o primeiro dos meses, o mês Abib, né? Um calendário religioso baseado nos ciclos da lua. Era uma espécie de calendário lunar, né? Então esse será um novo tempo. Quando você ouve a palavra de Deus e aceita o Senhor Jesus Cristo, Ele perdoa os seus pecados com o poder do seu sangue e santifica você com o poder do Espírito Santo, institui um novo tempo na sua vida, né? Às vezes tem as menininhas que gostam tanto de escrever o seu passado, né? Seu primeiro beijo, suas primeiras experiências, né? O contato com as amigas, né? Do trabalho, põe tudo na agendinha, né? Tem umas meninas que tem uma agendinha bem grossa, cheia de papelzinho de bala, quando o menino deu um papelzinho ali enroscado pedindo um beijo, né? Tem umas meninas que tem umas agendas bem grossas, né? Joga isso fora, né? Deus quer marcar um memorial de vida, quer trazer um memorial de vida, não numa agendinha cheia de lembretes, de acontecimentos lá do teu passado. Ele quer colocar esse memorial na tua mente, quando você participa da ceia do Senhor, come do pão, bebe do vinho que representa o sangue do Senhor Jesus Cristo, é um memorial eterno. Breve nós estaremos nas bodas do Cordeiro, participando da grande ceia dos eleitos com o Senhor Jesus Cristo, nosso sumo pastor. Então, dia 14 de Abib seria o grande dia da libertação, o grande dia da independência. Páscoa, para os judeus, representa o dia da independência. Depois de 430 anos, com o poder do Deus Altíssimo, derrotando o deus Anubis, o deus da cara de chacal, os primogênitos do Egito foram mortos. Os hebreus que ali colocaram sangue sobre as vergas das portas, foram privados, foram isentos, foram salvos por nosso Deus, e o povo foi emancipado, liberto do cativeiro egípcio. Então isso é Páscoa para os hebreus, né? Páscoa, a ideia principal da Páscoa é a libertação do cativeiro egípcio. Páscoa para nós cristãos é a libertação efetiva pelo sangue do Cordeiro de toda a obra do pecado. Amém? Então veja aí, no 10º dia do mês, cada um tomará para si um cordeiro, conforme a família dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena demais, mas se a família for pequena demais para um cordeiro, deverá comê-lo com o vizinho mais próximo de sua casa, conforme o número de pessoas. Calculareis o cordeiro conforme a porção adequada para cada um. O animal será um macho de 1 ano sem defeito. Vamos parar nessa parte aqui e ver os mistérios maravilhosos que existem. Aqui nós vemos algo de maravilhoso, como Deus tinha um propósito todo especial para as famílias dos hebreus que estavam ali na terra do Egito. Vemos que Deus começa um projeto de salvação por meio da primeira família de Adão com Eva. Por meio da semente de Eva haveria de nascer quem? O Senhor Jesus, alguns séculos adiante. Por meio de Abraão, Isaac e Israel, haveria de nascer uma nação, e por meio dessa nação, Deus haveria de promover um plano de salvação para as nossas vidas. Então vemos até os dias de hoje o núcleo familiar que está dentro, incorporando, englobando a igreja, formando a igreja, tem ainda essa mesma missão. É muito importante nós lembrarmos que aqui, na celebração da Páscoa, existia um nome hebraico chamado Haggadah, onde o líder familiar trazia, antes de comer o cordeiro pascual, ele tomava 4 cálices, e na tomada desses cálices de vinho, né,
Assim ele ia narrando os grandes acontecimentos, como Deus efetuou a grande libertação, o grande livramento do cativeiro egípcio. Então vemos aqui os detalhes, né? No dia 10 ele tomava um cordeiro de 1 ano, ou seja, era um animal, um cordeiro ou um cabrito adulto, para no 14º dia estar sacrificando, seria às 3 horas da tarde, esse novilho. Especificamente no primeiro dia, né? Especificamente neste dia de Páscoa, lá em 14 de Abib de 1445 a.C., eles teriam que passar o sangue na verga da porta, né? Então vemos a importância de tomar o cordeiro, analisar o cordeiro, se ele tinha 1 ano, se era um cordeiro adulto, se ele era macho, se ele não tinha nenhum defeito, e assim depois da análise, ao 14º dia, às 3 horas da tarde, estar sacrificando esse animal. Quando olhamos para o futuro e toda a representatividade que o cordeiro assim estava impregnado, essa cerimônia, note que é um memorial eterno que deveria ser transmitido pelos pais de família, pelo corpo sacerdotal que analisava o cordeiro, isso de geração em geração, até chegar o período em que o cumprimento desta festa profética assim se realizaria no Senhor Jesus Cristo. O que aconteceu no ano 33, no dia 10 do ano 33 da era cristã? Quem subiu para Jerusalém com os apóstolos? O Senhor Jesus Cristo, no dia 10 de Abib do ano 33, o Senhor Jesus Cristo subiu com os seus discípulos, e ali nós vemos uma intensa observação da casta sacerdotal. Assim como ao longo da história, né, antes de Cristo, os sacerdotes analisavam o cordeiro para comprovar se ele tinha 1 ano, para comprovar se ele era macho, se ele não tinha nenhum defeito, os sacerdotes também fizeram a mesma atitude com o Senhor Jesus Cristo. João Batista diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, os sacerdotes, os escribas, os fariseus, os saduceus, a casta dominante daquela época, veio analisar se o Senhor Jesus Cristo tinha defeito e provaram o Senhor Jesus Cristo de diversas formas, com o intuito de acusá-lo no pecado e assim condená-lo à morte, condená-lo por ser um blasfemador. Eles estavam vendo os sinais que acompanhavam o Senhor Jesus Cristo, os sinais comprovavam Isaías 61, mas eles resistiam por ciúme e inveja do mestre dos mestres, o Rei, o Senhor Jesus Cristo, e assim eles tentavam achar culpa. E algo de maravilhoso, né? Vemos que o Senhor Jesus Cristo está lá no capítulo 23 de Lucas, né? Nós vemos que o Senhor Jesus Cristo foi capturado e o Senhor Jesus Cristo é levado, porque os fariseus não conseguiram encontrar nenhuma culpa nele, nenhum pecado nele. Aí tentaram jogar a responsabilidade de cometer o assassinato do Senhor Jesus Cristo em quem? Em Pilatos. E Pilatos ele vai afirmar por 3 vezes no capítulo 23 de Lucas: não vejo crime algum nesse homem. Algo de maravilhoso. Pilatos olha para Jesus e vê: eu não vejo pecado algum nesse homem. Eles querem jogar para mim a responsabilidade para assassinar alguém que eles sentem inveja e alguém que representa um perigo para a posição deles. Então eles já sabiam que estavam ameaçados. O sistema sacerdotal estava em derrocada, estava totalmente degradado pela corrupção. Veja que Jesus Cristo, o Senhor Jesus Cristo fez a purificação do templo. Havia corrupção no templo e os sacerdotes, os escribas e os sumos sacerdotes faziam vista grossa a toda a corrupção que existia dentro do templo de Herodes. Então Pilatos, como um homem malicioso, um político malicioso, ele percebeu isso. Ele disse: não vejo crime algum nesse homem. E Pilatos, tentando se esquivar também da responsabilidade de ter que matar o Senhor Jesus Cristo, condená-lo à morte, ele joga para o Herodes. Herodes, quando sabe que o Senhor Jesus Cristo vai vir até ele, né, o Herodes fica todo feliz, porque Herodes ficava ouvindo e vendo de longe o que estava acontecendo. Ele tinha muita curiosidade de conhecer o Senhor Jesus Cristo.
E quando o Senhor Jesus Cristo veio a ele, o Senhor Jesus Cristo já estava com algumas marcas, pois havia sido espancado pela guarda sacerdotal. E ali Herodes fica incitando o Senhor Jesus Cristo a fazer algum milagre. Faça algum sinal, transforme água em vinho. E Herodes, por dentro, tinha muito medo, porque sabia que ele era o rei. O povo já estava querendo conclamar o Senhor Jesus Cristo rei. Mas quando Herodes viu um Jesus já espancado e que não abria a sua boca, você não vai falar nada? Você não imagina que eu como rei Herodes, também posso influenciar na tua libertação? Mas como você não fala nada, Jesus? Eu acho que você não me representa perigo, sabe? Ó, já que você deseja tanto ser rei, você já está sendo chamado de rei, Herodes pega o seu manto e coloca o manto no Senhor Jesus Cristo. É por isso que depois o manto de Jesus fica tão cobiçado pelos soldados. E quando Herodes manda o Senhor Jesus Cristo para Pilatos, logo quando vê novamente Jesus, Pilatos já imagina, Herodes não condenou Jesus, estão querendo jogar batata quente na minha mão para condenar o inocente. Ele fala pela segunda vez. Herodes fala pela segunda vez, não vejo pecado algum para condenar esse homem à morte. E aí depois entra a questão do plebiscito entre Cristo e Barrabás, e aí vemos, isso é muito importante. Por que eu dei tantas voltas para você entender? Quando Pilatos declara pela terceira vez, não vejo pecado algum neste homem para condená-lo à morte, talvez você nem entendeu. Aqui está sendo declarado que nem os fariseus, que eram doutores na lei, os escribas, que entendiam a lei, não encontraram um crime sequer no Senhor Jesus Cristo para condená-lo à morte. O rei Herodes não encontrou crime algum para condená-lo à morte. E Pilatos, que era um gentio, não encontrou crime algum, e ele afirma por 3 vezes, e depois entrega o Senhor Jesus Cristo para ser sacrificado. E vemos que às 3 horas da tarde, quando os cordeiros pascuais eram assim sacrificados, o Senhor Jesus Cristo dá o seu último suspiro na cruz, declarando, está consumado. A obra expiadora dos pecados, a obra redentora, a obra que apaga os pecados, o sangue de um homem perfeito para apagar os pecados da humanidade, seria efetuado às 3 horas da tarde, justamente no mesmo horário em que o Cordeiro Pascual deveria ser sacrificado. Veja no verso 12, 6 de Êxodo. E guardareis até o 14º dia do mês, então reunida toda a comunidade de Israel o matará ao entardecer. Veja que algo maravilhoso, para que você entenda o cumprimento profético dessas festas. Deus criou 7 festas, Deus instituiu 7 festas, celebrações dos pães asmos, celebração da Páscoa, celebração das primícias, celebração do Pentecostes, celebração dos tabernáculos, celebração das trombetas e celebração da expiação. São 7 festas. E vemos aqui algo de maravilhoso nesta celebração de Páscoa, onde instituída lá no ano 14 de Abibe de 1445 a.C., depois de 1445 anos, o Senhor Jesus Cristo foi sacrificado numa festa, numa celebração de Páscoa. A emancipação efetiva do pecado, assim cumprida no sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Veja algo interessante aí no capítulo 12, verso 15. Comereis pão sem fermento durante 7 dias. Logo no primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas, pois quem comer o pão fermentado entre o primeiro e o 7º dia será exterminado de Israel. No primeiro e no 7º dia não haverá uma santa convocação. Nesses dias não se fará nenhum trabalho, a não ser a preparação da comida de cada um, podereis fazer apenas isso. Então note que do dia 10 haveria de haver a faxina dentro de casa, e do dia 14 até o dia 21 de Abibe, durante 7 dias de descanso, não podia haver fermento. Por quê? O que o fermento representava?
a malícia do Egito, a idolatria do Egito, as abominações do Egito. Fermento leveda toda a massa, como diz o Senhor Jesus Cristo. Fermento, assim pela interpretação do Senhor Jesus Cristo, representa doutrina pervertida. Muito cuidado com o que você ouve e cria em você motivações, instruções para a tua vida, que às vezes o veneno, o fermento entra pelo teu ouvido e contamina você e manda você para o inferno, porque está construindo estruturas erradas dentro de você, como a doutrina pervertida dos fariseus, que acreditavam que por praticar boas obras como legalistas poderiam ser salvos por prática de boas obras. Está cheio de fermento sendo produzido por o espiritismo, kardecismo, espiritualismo aquariano da nova era e tantas outras religiões esotéricas que representam fermento, que se disfarçam de caridade, mas não podem salvar. Então, muito cuidado com o fermento. Algo de maravilhoso foi revelado ao profeta Moisés antes que a massa levede, que vocês vão comer a carne do cordeiro assada com ervas amargas e pães asmos, pães sem fermento. Antes que a massa levede, eu vou libertar vocês do cativeiro egípcio. Algo de maravilhoso. Naquela noite de Páscoa, depois de ter passado o Abaddon lá e ter matado todos os primogênitos do Egito, antes da massa levedar, está aqui no capítulo 12, depois vocês leiam, tá? O povo hebreu saiu do cativeiro egípcio. Aqui nós vemos algo de maravilhoso, né? O Senhor Jesus Cristo foi morto numa noite de pães, numa celebração de festas de Páscoa e de pães asmos. Se o povo hebreu foi liberto do cativeiro egípcio numa celebração de pães asmos, o que nos traz alusão? De que nós, Igreja de Cristo, também poderemos, se assim o Altíssimo quiser, sermos arrebatados, sair desse mundo contaminado de fermento, do Egito, de Babilônia, poderemos ser arrebatados na festa de pães asmos. Então esteja atento ao que Deus revelou no calendário judaico, no calendário hebraico, vendo o cumprimento em Jesus Cristo, em benefício para a sua igreja, e que Deus pode sim, ainda nos dias de hoje, trazer um grande livramento, não só talvez num dia de celebração de pães asmos, mas talvez uma celebração de jubileu, festa de trombetas, quando as trombetas eram assim soadas e havia emancipação e libertação daqueles que tinham dívidas e daqueles que eram escravos. São outros mistérios que eu falo em outra mensagem. Então veja aqui que a família era um núcleo muito importante para a propagação, a disseminação da mensagem da grande libertação no dia de Páscoa, como está dizendo no verso 12, 13, 4 e no 5. Né? Então, no Haggadah existia essa narrativa dos grandes eventos, dos sinais que foram desferidos na terra do Egito e a libertação. Veja algo interessante, que as famílias lá eram bem grandes, né? Um cordeiro dava para aproximadamente uma família de 10 a 15 pessoas comer, né? Então aqui é falado que, se o cordeiro não der, né? Se houver alguma família pequena, né? Junte as famílias, né? Entre dentro da casa de um outro, né? Um recém-casado, né? Que talvez não tivesse parentes, ou casado com algum egípcio que se converteu ao judaísmo, ao javismo, né? Tinham que se juntar, né? Para comer o cordeiro, né? As famílias geralmente eram grandes lá, eram de 10 a 15 pessoas, as famílias pequenas, né? O que isso nos traz a ideia? Lembra de novo? Vamos voltar para Gênesis 15, né? Olha para as estrelas do céu, Abraão. A tua descendência vai se multiplicar de tal forma. Veja, você, pegue qualquer livro de história e veja quantas civilizações não foram destruídas pelas suas práticas abomináveis, pela antropofagia, pela pedofilia, sacrifício de crianças, rituais satânicos que envolviam sacrifícios humanos. Grandes civilizações primitivas foram todas destruídas. Mas o povo de Deus, os hebreus, estão vivos até hoje. Por conta de quê? De obedecerem essas festas, né? Algo de maravilhoso que eu vi, achei tão interessante, Benjamin Netanyahu
incitando a todos os judeus lá em Israel a celebrarem uma Páscoa o mais próximo possível da Páscoa primitiva. Que coisa maravilhosa, né? Vemos que uma grande onda conservadora está contagiando o mundo e os judeus estão se levantando com força para dizer: vamos celebrar uma Páscoa igualzinho nós celebrávamos, nossos primitivos anciões praticavam a Páscoa lá no passado. Que coisa maravilhosa, né? O mais importante é eles aceitarem um verdadeiro cordeiro pascual e não simplesmente ficarem sacrificando um cordeiro assado, né? Então eles se multiplicaram muito como as estrelas do céu, como grãos de areia. Está aqui o povo de Deus conferindo nos dias de hoje, na pós-modernidade, as promessas do Deus Altíssimo. Está notando onde eu quero chegar? Que Deus cumpre a sua palavra, Ele revela o que Ele vai fazer aos seus servos e Ele cumpre, porque Ele tem poder para cumprir o que foi revelado aos seus profetas. Veja depois do verso 7, no 12:7. Depois pegarão um pouco de sangue e colocarão nos batentes e nas vigas da porta da casa, nas casas em que tomarem a refeição. E naquela noite comerão a carne assada no fogo com pães sem fermento. Assim comerão com ervas amargas. Veja algo interessante. Então eles tinham que tomar o cordeiro de 1 ano, sem defeito, sem mácula, e sacrificá-lo às 3 horas da tarde. E à noite, praticamente antes do final do dia, ali às 18 horas, eles comerem, né, porque o final do dia do calendário judaico, ele termina às 18 horas, né, e eles comerem a carne assada do cordeiro no fogo, com pães sem fermento e com ervas amargas. Existe toda uma representatividade nesta cerimônia, né? Os pães sem fermento. O fermento representa, como eu disse, o pecado do Egito, toda a malícia. Quando eles comessem os pães sem fermento, eles iam se lembrar de toda a maldade e das abominações, da malícia, da mentalidade da cultura egípcia. E deviam sentir nojo daquilo, né? E comer o pão sem fermento. E as ervas amargas, para se lembrarem dos anos que trabalharam de escravidão, em escravidão, sem remuneração. Foi algo terrível, o amargor de mães que davam luz aos seus filhos, suas famílias cresciam, mas seus filhos já nasciam com mentalidade de escravo. Era um amargor terrível para uma mãe ver seu filho nascer, já nascer como escravo, né? Então era algo que eles tinham que lembrar quando se comessem desses alimentos. Veja a carne do cordeiro assada, né? A carne do cordeiro assada lembrou, às vezes, os períodos de verão, período de verão, de intenso verão ali naquela região do Egito, né? O povo foi provado ali no verão, trabalhando para construir pirâmide, canais de irrigação, as edificações egípcias, o fogo do calor, da temperatura naquele lugar, não era fácil, né? O povo hebreu era rico em vitamina D, trabalhava debaixo de sol escaldante, né? Veja que ele instrui: não comereis cru, nem cozido em água, mas assado no fogo, junto com a cabeça, as pernas e as vísceras. Note a instrução de comer a carne assada do cordeiro, né? Então imaginamos que o cordeiro era analisado, depois que ele passou pela análise, um espeto era introduzido na sua boca, que saía pelo fundilho do novilho, e assim o novilho era assado no fogo, para ser comido com pães agros, né, pães sem fermento e com ervas amargas. Veja a instrução: coma a cabeça, coma as pernas, no verso 9, e as vísceras. Aqui nos traz outro mistério muito profundo. Coma a cabeça do cordeiro, para que seja instituído algo novo na tua vida. Lembra que eu falei? Você tem que comer o cordeiro pascual para ser instituído um novo tempo na tua vida. Você deve comer a cabeça do cordeiro. Por que você tem que comer a cabeça do cordeiro? Veja em 1 Coríntios 2,16. Pois quem jamais conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Quando você come a cabeça do cordeiro, você está comendo a mente do cordeiro. E se você come a mente do cordeiro, você vai passar a pensar como cordeiro. Paulo dizia: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Paulo adquiriu, ele buscava a mentalidade do cordeiro.
para viver, para vivenciar, para fazer as opções da vida, para viver a vida em santidade, para agradar a Deus como um sacrifício vivo, servir ao Pai. Coma a cabeça do Cordeiro e adquira a mente de Cristo. Veja que ele fala, coma as pernas do Cordeiro, algo de maravilhoso, um tipo humano do Senhor Jesus Cristo, lá no Antigo Testamento, ou melhor dizer, um tipo humano da igreja, Enoque. Enoque viveu 365 anos e ele andava com Deus. Depois que ele gerou Matusalém, viveu 365 anos e ele andava com Deus. E aí eu pergunto, você tem andado com Deus? Algo de maravilhoso que foi um dos primeiros profetas, como nos diz Judas na epístola, que ele revelou a segunda etapa da segunda vinda do Senhor Jesus Cristo, com os seus santos anjos vindo para impor o seu reino eterno. Então, quando nós andamos com o Senhor Jesus Cristo, os mistérios da vida, do futuro, do passado, nos são revelados, ou seja, nós passamos a andar e ter intimidade com o Cordeiro. Assim como você tem intimidade com a sua esposa e você a conhece, ela o conhece, bem assim, nós passamos a ter intimidade com o Cordeiro de Deus. Ou seja, os mistérios de Deus começam a ser revelados. Veja, dentre os 12 apóstolos, Tiago, João e Pedro eram mais íntimos e recebiam revelações mais íntimas, ao ponto do Senhor Jesus Cristo, no Monte da Transfiguração, mostrar a sua glória, seu corpo glorificado para os discípulos mais íntimos. Quando você tem intimidade com a palavra, intimidade na oração, o Senhor começa a lhe revelar mistérios. E aí eu pergunto, você tem intimidade com Deus? Algo de maravilhoso, conta-se que Enoque era um pregoeiro da palavra de Deus, exortava o pecado em sua época. Conta-se alguns documentos históricos que a turba daquela população mundana de sua época veio contra ele com o intuito de matá-lo. E no momento em que vieram matá-lo, o Senhor o arrebatou e o tomou para si, e Enoque não passou pela morte como o profeta Elias, né? E aí veja, coma também as vísceras geralmente é o fígado, o coraçãozinho do cordeiro, deveriam ser comidos também, né? Tem gente que não gosta de comer fígado, né? Eu não gosto de carne de fígado. Mas aqui está sendo instruído na Páscoa. Coma as vísceras, coma o coração do cordeiro. Quando você come o coração do cordeiro, você adquire a força do cordeiro. O pastor Fernando, apesar de ser magrinho, pratica bastante musculação. E uma das vitaminas que sempre é recomendado para os atletas de fisiculturismo é comer fígado de boi dessecado em cápsula. Na embalagem está dizendo assim, mais força, mais sangue, mais força para o atleta. Porque o coraçãozinho e o fígado são ricos em vitamina B1, vitamina B2, ou seja, dão força. Pessoas que sofrem de anemia têm que comer bastante coraçãozinho e fígado para adquirirem força. O que nós vemos no dia de hoje? Um monte de crente anêmico, está fraco, está se aproveitando desse período de quarentena, de confinamento, para não ir na igreja. Ah, estou fraco. Agora eu tenho uma lei que me força a assistir culto pela internet. Ainda bem que eu não preciso